2, 1. Valendo! Está no ar mais uma resenha dopaminérgica aqui no Instagram. A live com cara de podcast, a primeiríssima do ano. Então hoje nós vamos conversar com o Luiz Rocha, ele que é idealizador do canal Tulipa Mais aqui no Instagram. Então hoje o papo vai ser bem legal, vai ser bacana, papo cabeça, vai ser uma resenha de verdade. Então você que está entrando aí, compartilha essa live com o máximo de pessoas que você conhece, com seu amigo, com seu tio, com seu parente, pai, irmão, enfim, compartilha com todo mundo que você conseguir, porque a live hoje vai ser muito boa, muito bacana. Vamos falar sobre coisas extremamente importantes, tá bom, pessoal? Então sejam muito bem-vindos à resenha dopaminérgica, a primeiríssima do ano de 2026, tá bom? Então, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou adicionando aqui algumas informações, tá? O pessoal que tiver perguntas depois, vai assistindo, com certeza vai surgir dúvidas. Por favor, deixa as perguntas aqui na caixinha embaixo, tá bom, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Hoje a live vai ser com Luiz Rocha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Resenha dopaminérgica aqui no Instagram, a primeiríssima do ano. Tulipa Mais, Tulipa Mais. E aí, tudo bem com vocês? Como que foi a virada de ano de vocês? Foi tudo bem? Tudo na paz? Tulipa Mais. Deixa eu ver aqui. Fixar, beleza. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Resenha dopaminérgica. Hoje nós vamos estar conversando com... Olha o homem aí, o brabo, Luiz Rocha, idealizador do canal, que existe aqui no Instagram, Tulipa Mais. Tem ajudado muito, trazendo informações muito importantes aí para conscientizar de uma vez por todas e desmistificar muitas coisas aí que são disseminadas nas redes sociais sobre a doença de Parkinson, tá bom? Então, eu vou aqui chamá-lo para subir. Ô Luiz, pede para subir na live já, que assim eu já aceito e você já começa essa resenha junto comigo, tá bom? Pessoal, muito boa noite, resenha dopaminérgica hoje com Luiz Rocha, idealizador do canal Tulipa Mais aqui no Instagram, tá bom, pessoal? Muito boa noite. Gente, enquanto isso eu vou dando alguns recados, tá? Para quem não conhece, a gente tem o canal no Instagram, no WhatsApp, tá? Que é o Parkinsomos, é um grupo de WhatsApp, um grupo de apoio, tá? Ali existem alguns profissionais da área da saúde e da educação física que dão um suporte pra gente, tá bom? Então, tá, beleza. Luiz, sem pressa, tá? No seu tempo, amigo. Então, se você não conhece, acessa lá depois o nosso Instagram. Eu vou deixar na descrição quando a gente for compartilhar o vídeo, que ele vai ficar gravado, tá? Então vai ter lá o link para acesso do nosso canal do WhatsApp, tá? E temos também o canal do Parkinsomos Oficial aqui no Instagram, é @ParkinsomosOficial, tudo junto. E aí você já começa a participar dos nossos conteúdos também que a gente posta sobre conscientização, assim como o Luiz. Somos um grande exército aí se formando para levar informação de qualidade para você que tem a doença de Parkinson ou para você que é parente de alguém que tem a doença de Parkinson e não sabe como proceder, tá bom? Aqui está, a Tulipa Mais pediu para subir, pessoal. É agora. Vamos lá. Cadê? Espera aí. Pediu, Luiz? Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo. Bom. Mandei o convite.
boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa Boa noite, noite. grande Luiz. Que honra, que prazer, hein? Que prazer, hein, cara? Finalmente a gente se encontrou, primeiro digital, né, para depois ser presencial, né? Pois é. E vamos nos encontrar, hein? Vamos nos encontrar no dia 31, com Dia certeza. 31, com certeza. Que legal, cara, que bacana poder conhecer você e poder estar conversando com você. Eu sou um admirador do seu trabalho aqui nas redes sociais. O trabalho que você faz aqui é indispensável, é necessário aqui no Instagram e em todas as outras redes sociais. Se você fizer no YouTube também, porque, cara, é extremamente importante ter mais pessoas divulgando informações verdadeiras, né? Informações que são de fato reais, né? Não coisas aleatórias, igual tem muita gente que acaba postando fake news aí direto sobre doença de Parkinson, cara, e acaba iludindo muita gente. Não sei se com você acontece, mas um monte de gente vem perguntar, pô, postaram tal coisa e tal, é a cura, não é a cura e tal, enfim, aí fica uma loucura, cara. É muita informação, né? E aí você tem que meio que selecionar separar o joio do trigo, né? Para saber o que que é válido e o que que não é válido, principalmente no mundo que a gente, assim, no nosso mundo da comunidade que a gente necessita, né? As pessoas estão fragilizadas de certa forma mentalmente e fisicamente, então qualquer informação de esperança de cura, de melhoria, as pessoas vão acabar acreditando da primeira vez, né? Então você tem que tomar um certo cuidado para não ser enganado, né? Que é horrível falar isso, né? Mas é o mundo que o mundo que a gente vive hoje, né, Sam? A gente acaba ficando suscetível, né? É como se a gente estivesse no meio do mar gigantesco, né? E estivesse exposto aos tubarões, né? E a gente precisa de uma embarcação para nos tirar da deriva, né? Para a É gente ter verdade. norte, cara. E você tem feito esse trabalho aí, dando direção, uma direção muito correta, cara, porque são informações assim que vão assim, são completas, né? E a gente vê que o pessoal tem gostado muito. Quando eu vi, eu falei assim, cara, não é possível, meu. Chegou na hora certa, meu. Chegou na hora certa e a gente tem que divulgar, tem que fazer esse trabalho de divulgação. O que é bom tem que ser divulgado. E- Pessoal, estamos aqui com o Luiz Rocha, tá? Idealizador do canal Tulipa Mais aqui no Instagram, tá? É um trabalho formidável e merece ser divulgado. E por isso ele está aqui, porque é um trabalho muito bem feito. E Luiz, uma honra ter você aqui. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite de estar falando com a gente, tá? E eu gostaria de saber quem que é o Luiz Rocha. Nos conte um pouco aí. Obrigado, Sam. Primeiro eu tenho que agradecer o convite vindo de você, né? Você é uma referência já para a nossa comunidade, né? Você, Flávio, o André do Encarando Parkinson, o Rodrigo, né? A Daniele, o Rômulo. Então, tem muitos, né? Somos muitos, né? E o que você sempre fala que juntos a gente é mais forte, né? Sim, Então, assim, meu trabalho é muito inspirado no que vocês já vinham fazendo com muito respeito, sabe? A quem já é mais experiente, né, nessa área do Parkinson, que já está militando há muito tempo. Eu sou Luiz Rocha, eu sou carioca, na verdade estou morando atualmente em Campinas, tenho dois filhos, o Francisco e a Elis, e que são os grandes motivos assim de eu continuar na luta, né, para ter um futuro de melhor qualidade de vida. Eu acho que uma coisa que facilitou muito a minha produção de conteúdo com Tulipa Mais, principalmente no Instagram, é que eu trabalho com conteúdo há mais de 20 anos, né? E principalmente na parte digital. Então eu tenho de certa maneira, eu já andei muito pela essa estrada de conteúdo, então eu tenho noção de linha editorial, onde pesquisar, o que fazer, a questão da credibilidade da informação, de pesquisar muito. E uma coisa assim que a doença me trouxe é que eu virei um pesquisador sobre Parkinson, né? Apesar de não ser médico, não ser da área técnica, né? A gente não tem nem é, know-how para assim, ser um médico para passar coisas, mas eu acho que se a gente puder
tornar a informação mais acessível a quem tem dificuldade, né? Eu acho que vocês já passaram por isso, você, Flávio, André e tal, quem está mais tempo publicando conteúdo, né, e movimentando a comunidade, sabe que o quanto é difícil, né, a gente ter credibilidade, construir uma credibilidade de informação, né? Então é um trabalho muito responsável, né, que a gente também muitas vezes faz além do nosso trabalho oficial, né, Sam? Você acho que acabou de chegar do trabalho, né, que você estava me falando. É um trabalho é um extra, né, mas é um extra, de certa maneira, prazeroso, né? O Flávio Sim. está falando, todos nós viramos pesquisadores. Isso aí, Flávio. Todo mundo pesquisando muito, e é uma coisa que eu acho que a gente, até quando a gente começou a trocar mensagens, que a gente começou a conversar, é a questão do protagonismo do seu próprio tratamento, né? Que eu acho uma coisa muito importante, né? A gente tem uma rede grande, rede de apoio familiar, dos amigos, tem muitos amigos que estão aqui na live, até agradecer a presença do pessoal que veio também, meu pai está aqui também, a minha esposa e tal, está todo mundo... Dorão, o pessoal fala que eu sou dorameira aí, ó. Coraçãozinho de Dorão pra vocês aí, ó. Minha sogra, então, assim, a família é fundamental, a gente vai falar sobre isso, né, eu estou só me antecipando, mas família é muito importante também, então é isso, assim, é tentar construir algo que ajude o próximo, assim, você até me perguntou, assim, qual era o intuito do Tulipa Mais, né, quando eu criei, assim, o que eu estava pensando, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ajudar o próximo, né, a minha segunda mãe também está aqui. Beijo, Conchita, também para você. Obrigado pela presença. Até o Romulo tá aí, cara. Até o Romulo Baralho tá aí, ó. Caramba, hein? Que honra, hein? Tão bem, né? Tão bem na fita essa. Oh, É, então, tem muita gente querida, assim, eu acho que quando você constrói a sua vida em torno de pessoas que querem também ajudar o próximo e tal, é uma corrente do bem, né, no final, né, que você acaba criando. As pessoas, assim, eu tive uma mobilização muito grande e eu decidi, assim, por incrível que pareça, assim, eu estava até conversando com minha esposa antes da live, existe o Luiz antes do Parkinson e depois do Parkinson, né? Eu mudei muito, a minha cabeça mudou, cara, demais, assim, mudou por completo. até me arrepia aqui, cara, o que você falou é realmente a cabeça Dá uma virada de chave, né? da. E você, o Flávio, o André e tal, o Rômulo e tal, o restante do pessoal, tem essa mensagem muito positiva que não é o fim da vida, sabe? De repente é o começo de uma nova. Às vezes eu penso que pode ser um pouco irônico, né, as pessoas ouvirem isso, né, que você começou uma. Que teve até um amigo, um grande amigo meu, Fred, o sogro dele teve Parkinson depois de mim, né? Foi diagnosticado, ele era mais velho, depois de mim. E ele botou ele para falar comigo no telefone, né? Porque ele estava em depressão e tal, baixo astral, e o Fred viu que a minha reação foi sempre positiva, tá, em cima do diagnóstico que eu recebi para frente. E eu falei que, de repente, isso foi, por incrível que pareça, foi uma dádiva, porque minha vida mudou por completo e, por incrível que pareça, para melhor, né? Então, tem acontecido muitas coisas boas. Tem até a dona Leli, que eu conheci, que é da Associação de Parkinson do Paraná, semana retrasada, que ela mandou até uma mensagem na DM, uma pessoa super alto astral, assim, é, sabe, uma energia positiva, pessoas mandando DMs, assim, contando histórias variadas sobre o que elas estão passando, Sam. E eu, no começo, eu estava até um pouco preocupado como isso atingiria, assim, como é que me atingiria, porque você sabe que a gente não ouve só história boa, né? A gente ouve muita história triste, né? Também, né? De problemas e tal que as pessoas passam. E aí, em vez disso me deixar deprimido, na verdade, me deixou mais motivado a fazer um trabalho cada vez melhor, né? Eu acho que é o que vocês passam por isso também, né? A gente acaba passando por isso também, né? E eu acho legal que, assim, você fez do diagnóstico um combustível para você mostrar para as pessoas que realmente dá para ter uma vida com qualidade, né? Independente de todas as dificuldades. E também, contudo, as pessoas que se achegam a você te veem como um porto seguro e de fato você se tornou também, né, um farol, né, é um farol, né, então você acaba atraindo pessoas que estão
muito debilitadas emocionalmente, e você transforma essa dificuldade toda em motivação para que você puxe ela, né? Para que você brilhe mais forte, para ela te enxergar. É aqui, é por aqui, vem, é por aqui, o caminho é esse, cara. E eu acho isso muito bacana, cara. E ó, todo carioca, o legal do carioca é que o carioca é bom de papo, mano. Ele gosta de conversar, cara. E ó, eu não sou carioca, mas eu amo conversar também. E, meu, teu sotaque é top demais, meu. Top demais. Então, ó, Eu, pessoal, é, estamos aqui com o Luiz Rocha, tá? Ele é idealizador do Mais aqui no Instagram, tá bom? E a gente vai começar com as perguntas agora, valendo R$ 1 milhão. Não, brincadeira, eu não estava valendo dinheiro não, porque eu tô quebradaço, tá? Mas a gente vai começar a entrar nas perguntas. Então, se você está assistindo essa live, eu peço para que você encarecidamente compartilhe com seus amigos, alguém que você conhece que tenha Parkinson, ou você mesmo que tem Parkinson, compartilha com seus amigos que também têm a doença de Parkinson, tá? A gente vai falar sobre assuntos aqui que são extremamente importantes, certo? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser perguntar para a gente, tem aqui o balãozinho, tá? Com pontinho de interrogação. Faça as perguntas aqui, porque a barra de rolagem, ela vai a milhão, a gente não consegue acompanhar, tá bom? Então, pessoal, vamos começar agora. Vamos Luiz, começar com as perguntas. Está preparado? Estou preparado, vamos lá. Então, vamos lá, então. Vamos para a primeira pergunta. O impacto do ponto zero, vamos lá. Nós dois passamos pelo momento do diagnóstico, certo? Que costuma ser um divisor de águas, né? Como foi o seu processo de aceitação e de que forma a sua reação inicial se transformou na postura que você tem hoje diante do Parkinson? Eu, Valeu! eu, Então, Sam, quando eu recebi a notícia foi devastadora, né? Porque eu já tinha alguns indícios que eu estava com algum problema neurológico, né? Eu acho que o diagnóstico, eu gostei do que você botou do impacto do dia zero, porque foi ali que caiu a ficha que eu falei assim, cara, minha vida, assim, acho que, não sei se você passou por isso também quando você recebeu a sua notícia, que eu fui na primeira neurologista. Aí ela fez os testes e falou assim, vamos fazer um teste de tomografia com cintilografia, né? Perfusão, cintilografia de perfusão cerebral. Nunca vai ser esse nome, cara. Eu me enrolo até hoje para falar. E aí eu fiz o teste e aí tive que voltar. Cara, olha o terror. Eu voltei só depois de um mês que saiu o resultado, né? Então eu passei esse um mês assim que eu passei, foi o terror, né? Porque eu estava 50 a 50% de chance de ter ou não ter, né? Mas eu já estava sentindo que eu acho que ia acontecer. E aí, quando ela me deu o diagnóstico, cara, eu desabei a chorar, assim, chorei muito lá no consultório, assim. Eu fiquei, assim, meia hora chorando, chorando, chorando. Fui para casa chorando, 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 e chorei mais, acho que um dia inteiro. E aí pensei, cara, o que eu faço agora, né? Como é que vai ser minha vida? Porque eu não tinha informação, eu sabia que a gente tem aquela informação de que, assim, que tinha aquele mito popular que mesmo que era mal de Parkinson, né, antigamente, que era considerado um mal, né? E aí passou para a doença de Parkinson. E você pensa na primeira coisa nos tremores, né, que é o sintoma mais popular, né, mas não é um único indício, e às vezes é indício de outra doença neurológica, né? Pode ser também. Então, eu fiquei devastado e eu falei assim, eu tenho dois caminhos, né? Ou eu vou entrar em depressão e vou continuar é, deprimido, chorando, né? Ou eu reajo e vou começar a me informar melhor sobre o que é o Parkinson, como eu tenho que tratar, quais são os meus direitos e o que eu tenho que fazer, e aí decidi seguir em frente. Assim, na época, o que foi pior, Sam, é que eu tinha acabado de ter uma filha. Eu tive a filha na pandemia, no início da pandemia, que foi bem, assim, foi um ano depois da pandemia. Eu tinha acabado de sair do processo que eu tinha pego o Covid também, e, e, o meu, e eu teve suspeita de ser Covid com dengue, então, assim, estava um terror a minha vida, né? Minha vida pessoal também não estava boa, então, assim, juntou tudo, né?
juntou tudo, e aí eu falei, ou eu me afundo de vez e me enterro, né, de vez, ou eu vou reagir. Aí eu decidi reagir, e aí eu comecei a estudar muito sobre Parkinson, né, para entender medicações, e aí começou a virada de chave, né. Eu comecei a contestar a questão das medicações não estarem fazendo tanto efeito, algumas coisas que eu passei a sentir, que eu senti que eu estava piorando, não estava melhorando. Então eu decidi me tornar o protagonista do meu tratamento, né? E com a ajuda dos amigos, e assim, alguma coisa assim, sensacional é a ajuda da sua rede de apoio, que a gente vai falar mais para frente. Deixa eu parar de falar muito, senão Não vai entregar, não entrega agora, cara. Calma, estou dando muito spoiler, né? a gente precisa de Ibope, cara. Calma, 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 pera. Pessoal, é, Luiz Rocha, tá? A gente está conversando com ele aqui, e sobre o Tulipa Mais, principalmente. Mais para frente a gente vai fazer outras perguntas. Compartilha esta live com o máximo de pessoas que você conseguir. Luiz, você falou aí que você teve a sua filha um ano depois da pandemia. A minha filha nasceu em 2019, cara. Eu não sei se a paternidade foi um start para a doença vir, né? Um choque na minha vida. Eu tive outros traumas, mas acho que a paternidade foi realmente assim um choque, porque a minha ficha caiu, né? E eu tenho uma menina também, a Mariana, ela está com 6 aninhos, ela nasceu em 2019. Legal. E Parabéns. eu queria sair um pouco do roteiro, né? Mas para você, cara, a paternidade, ela te deu um gás a mais também? Você saber que assim, que a sua princesinha, assim como a minha, daqui a pouco vai estar com 10 aninhos, daqui a pouco vai estar com 15, e a gente vai estar com aquele sentimento, pô, eu quero estar presente ali 100% no máximo. Isso foi um gás a mais para você, cara? Com certeza, cara. Com certeza, sim. Eu tenho um outro de 10, né? Também o Francisco. Então, os dois são meu combustível, né? Ele, os dois são meu combustível e é engraçado porque tem, acho que até o Bruno tem um livro de como falar com a criança, né? Sobre o Parkinson, que o pai ou a mãe tem Parkinson, né? É uma questão que eu decidi, assim, eu tomei uma decisão, assim, por conta própria, que eu falei, eu nunca vou mentir para ele sobre o que eu tenho, né? Eu vou explicar, tentar explicar da maneira mais didática possível, né? Para eles entenderem qual é a minha realidade, né? E, cara, eles se tornaram parceiros meus, eles se preocupam. O Chico, quando via a fisioterapeuta fazendo a fisioterapia, porque o meu pegou principalmente o braço esquerdo, né? E a mão esquerda. Ah, o seu Um dia, foi o lado esquerdo foi lá de afetado. esquerda. Sem a perna, não. Graças a Deus, a perna eu consegui salvar. Mas o braço, eu tô detendo para não descer, né? Fazendo um monte de coisa para não descer, para não Não vai, espalhar. não vai. Você está fazendo o caminho Não, com certo. certeza, com certeza. Mas ele imitava fisioterapeuta depois que eu terminava a sessão. Então ele pergunta assim, papai, se você consumir não sei o que e tal, uma poção mágica, será que você vai melhorar? Vai ter cura? Aí eu sou bem sincero, assim, sem ser duro, mas sendo sincero, eu falei, filho, agora acho que não vai ter solução, mas o que o papai pode fazer é brigar contra esse monstro que é o Parkinson, né? E aí eles me ajudam, eles perguntam se eu estou cansado e tal, porque criança sabe que a energia é tremenda, né? Eu sei, cara. Você Às sabe vezes, como é. às vezes a minha filha ela exige de mim mais do que eu tenho disposição para oferecer, né? Eu vou no meu limite, né? Eu me esforço. Realmente tem vezes que não dá, né? Mas ela entende, porque eu faço da mesma forma que você. Eu falo para ela, mesmo ela sendo tão pequenininha, eu falo para ela, né? E, cara, por incrível que pareça, ela sabe muito mais de Parkinson do que muita gente que, tipo, que convive comigo, entendeu? Então, tipo, é legal ver, assim, ela aprendendo sobre coisas que têm uma certa relação com ela, né? É de interesse dela, né? E da família também, né? Como a gente ainda vai falar sobre a rede de apoio, e nós não vamos entregar de forma nenhuma. Então, ó,
Pessoal, a gente está falando aqui com o Luiz Rocha, tá? Idealizador do Tulipa Mais. Então, se você está assistindo essa live, compartilha. Compartilha essa live com as pessoas que você ama, porque estamos falando sobre assuntos realmente muito importantes, tá bom? Vamos passar para a próxima pergunta aí, ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, acho que a gente cobriu Conseguiu? bem o assunto. Tô Perfeito. feliz, tô bem feliz, cara. Obrigado mesmo. Essa é a dopamina, essa é a dopamina free que eu falo. É, exatamente. Dopamina, exatamente, Felicidade e amor são duas coisas que curam qualquer pessoa, qualquer doença, a qualquer momento, né? exatamente, cara, exatamente. A gente acaba. Oi? Não, pode falar, desculpa. Não, a gente acaba fazendo esse tipo de trabalho de conscientização e informação, mas na verdade isso se torna uma terapia para a gente também. Porque eu vi um vídeo da doutora Mariana Moscovici falando recentemente sobre pessoas que são diagnosticadas com a doença de Parkinson e que elas têm uma melhora na qualidade de vida. É engraçado, né? Vai a contramão, né, do que tudo tem aí de estudo, né, em relação às pessoas que são diagnosticadas com doença de Parkinson. Mas realmente, cara, a gente parece que dá um start, a gente muda o nosso modo de pensar, a gente quer levar as pessoas para o mesmo ânimo nosso, né? E a gente acaba arrastando é, uma boa parte das pessoas para esse alto astral, né? Para esse alto Com astral. certeza, com certeza. Tem um filme só para completar a questão da felicidade que eu gosto sempre de citar, que é o meu mantra, assim. Tem um filme, não sei se você viu, Na Natureza Selvagem, que tem a trilha sonora do Ed Vedder, do Pearl Jam, que é uma banda de rock e tal. Provavelmente você conhece porque você gosta de. Eu sei que Ah, você gosta de. não é Super Jam, cara. Então, esse filme é sensacional, cara, que é uma busca pelo autoconhecimento, né? O protagonista vai em busca do autoconhecimento e ele cunha uma frase assim ao longo. Eu não vou dar spoiler, porque de repente, se alguém viu e quiser ver depois, eu não vou dar spoiler, muito spoiler, não. Que diz que a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Então, é o que a gente está fazendo agora, né? É o que vocês fazem diariamente no Parque Somos. Então, é isso, assim, é isso. É o que eu sempre falo. Ah, Samuca, por que você faz tantas lives? Eu fiz até uma vez, eu fiz um videozinho. Por que você faz tantas lives? Cara, porque as histórias, elas precisam ser contadas. Por que as histórias precisam ser contadas? Porque as histórias, elas inspiram as pessoas. Principalmente histórias de pessoas que são corajosas, assim como o Luiz, entendeu? Assim como a Dani Lenzer, como o Rodrigo Mendes, entendeu? Ah, como o Álvaro Neto, entendeu? As O histórias Rômulo. inspiram, como a Rose, como a Margarete, entendeu? Cara, as histórias, elas, se não contar a história, cara, você vai se inspirar, você vai se espelhar, você vai. Em quem? Entendeu? Então, isso é muito importante, cara. Ó, vamos para a segunda pergunta. Valendo! Passei de fase? Pô, claro, meu. Pô, essa foi fácil, ó. Agora essa segunda aqui, ó. Essa aqui vai ser embaçada, hein? Não sei, não. Vai ter que pedir ajuda dos universitários. Tá Vamos bom. lá. Oi. Não pode falar, não. Eu falei só tá bom. Bom, beleza. Ah, não repara não, cara. Eu tenho Parkinson e eu tenho um déficit cognitivo aqui, então de vez em quando vai dar uns bugs, tá? E eu tô meio surdo por causa da produção de cera que aumentou por causa do Parkinson também. Eu sou meio surdo, tá, Sam? Então vamos. O papo vai ficar bom até o final. Uma desculpa daqui, outra de lá. Vamos nessa, vamos nessa. Olha lá, o dilema do ambiente profissional. Esse é um tema bastante polêmico, né? Mas eu acho que é legal. Muitos pacientes têm receio de compartilhar o diagnóstico no trabalho. E eu escuto muito isso, né? Você mencionou uma história para mim, né? Em off, né? Eu não vou contar para vocês. Morram de curiosidade depois. Ou pergunta para o Luiz depois no privado, tá? Ah,
sobre, aqui, quer ver? Você mencionou uma história interessante sobre o posicionamento da sua antiga neurologista quanto a isso. Como você decide contar e para quem contar no ambiente profissional que você tem a doença de Parkinson? Gente, desculpa, tá? Mas aqui a letra não ajuda, tá bom? Então, o cara tem Parkinson ainda? Então, Sam, essa questão profissional é bem complicada mesmo. Eu aprendi na prática, cara. Assim, comigo aconteceu na prática. Porque eu esqueci de mencionar no início que, além de ter tido uma filha no meio da pandemia, ter recebido o diagnóstico no meio da pandemia, ter tido Covid, ter meu casamento praticamente ter acabado, o primeiro casamento ter acabado, eu fui demitido no início da pandemia também, assim eu fui demitido no dia que a minha filha nasceu na maternidade. Eu recebi um WhatsApp sendo demitido. É incrível, é incrível. Caraca, meu, pô, aí quebra as pernas de qualquer um. Aí fazer aquele memezinho do capetinho assim, aí você me quebra. Aí você me quebra, total. Então, para Cara, completar o ciclo de boas notícias, né, eu acabei perdendo o emprego, né? E, nossa, e aí, e aí, e aí o que aconteceu? Eu tomei uma decisão, eu falei, eu fiquei 3 meses, 4 meses fora, aí fui para pra uma empresa americana, que era, meu chefe falava inglês, eu não tinha um inglês. Eu sei ler e escrever bem, mas o meu inglês não é tão fluido, né, para conversas e tal. tem curso comigo, cara. O meu inglês, cara, tem raízes na Índia. Depois eu te explico. Depois eu te explico. Eu vi nos comentários aqui que o Flávio te chamando de inglês indiano, né? Ah, não, depois eu te explico. Tá bom, fiquei curioso agora para saber. E aí, e aí eu tomei a decisão, Sam. Eu falei assim, pro próximo lugar que eu for, eu vou assim, é, falar desde o início que eu tenho um problema, né? E, e aí eu consegui dar a volta por cima, né? Que aí eu consegui entrar num lugar que me aceitasse do jeito que eu sou, né? É, Cara, sensacional. Sensacional. Você falou abertamente e eles. apoio total, tive apoio total, que é a empresa que eu estou até hoje, né? Então, o que eu estava até relembrando que eu falei assim, quando acontece esse tipo de coisa no final de certa maneira é bom para você poder saber que o lugar que você tem não te merece, né? Então eu tive essa retomada e aí esse caso da minha primeira neurologista aconteceu que eu já estava nessa empresa, né? Eu recebi essa parte é engraçada. Eu recebi uma proposta muito boa para ir para uma empresa de funerária, né? Eu falei, caramba, Caraca, meu, numa funerária. para uma funerária, que é uma empresa grande no ramo funerário, né? E a proposta era muito boa. E aí, quando eu falei para o RH, porque quando eu estava na boca da botija para sair da empresa, quando eu falei para o RH da outra empresa que me recrutou, que eu estava com receio de não passar pelo exame admissional, né, que a gente faz quando entra no emprego, né, de um médico me reprovar e eu ter pedir demissão da empresa que eu estava bem e perder as duas oportunidades, né? E aí a pessoa, aí outro ponto que a gente vê que assim a gente não está tão preparado para determinados pontos de lidar com doenças graves e sem cura, né? Assim, a gente às vezes acha que está preparado, até profissionalmente, quem lida com pessoas, né? E, então é complicado isso, né? Mais complicado ainda é lidar com uma doença neurodegenerativa, né, de forma precoce, tão jovem, né? E assim, tipo, de forma tão assim, de repente, poxa, você acabou de se tornar pai pela segunda vez e, pô, já perdeu emprego. Os problemas que uma pessoa que já é aposentada não tem que se preocupar, por exemplo. Às vezes já tem já um filho adulto que pode cuidar dele, que pode dar um suporte. Então, cara, você teve uma mentalidade
extremamente forte, cara, para suportar essa barra. Foi, foi, foi preciso muita cabeça, né, e terapia para eu poder aguentar a barra, né? E aí eu tomei a decisão assim, a partir daquele momento, eu vou até admitir que eu tinha uma certa vergonha de falar para as pessoas que eu tinha Parkinson, né? E aí estava me isolando um pouco mais do que o normal, né? Então, a partir desse episódio, eu falei assim, eu vou, assim, para ninguém passar por constrangimento, às vezes eu estou no off, começa a tremer o braço esquerdo, eu já vou contar para a pessoa que desde o início que eu tenho Parkinson, que está tudo bem, que eu estou Ah, sendo tratado, acompanhado, que não é nada que eu consigo trabalhar, assim, no lugar normal claro. e que não é para ninguém se assustar, né? Que eu acho que é até bom a gente falar sobre isso, porque se acontece, Deus me livre, né? Alguma coisa comigo, a pessoa tem que saber que eu tomo medicação controlada. Isso, cara, e de repente você precisa ser atendido pelo SAMU, pela emergência, e os caras lá aplicam qualquer medicação em você que pra gente é péssimo, por exemplo. Pô, aí é osso, né? Aí É se, isso. se me Aí você quebra. me quebra na parte 2, né? E aí é até interessante que o meu neurologista atual, eu estava conversando com ele sobre os temas e tal que eu estou publicando, ele falou até de um tema interessante que é a questão de quando o paciente com Parkinson é internado por diversos motivos, né? Teve queda, assim, quebrou a bacia, tal, teve algum problema de saúde não correlato, não foi por causa do Parkinson, mas que teve um problema de saúde e teve que ficar internado. Ele falou que um dos grandes problemas é que geralmente o hospital não segue, geralmente, assim, muitas vezes o hospital não segue a medicação correta, dando as doses corretas nos horários corretos, né? E aí É, o paciente tem um declínio considerável, né? No tratamento, que é assim, você tem que ficar muito em cima, cara, muito em cima para poder. É aquilo que eu falo do protagonismo no tratamento, né? Você e quem está do seu lado tem que ficar de olho e tal, porque senão as coisas podem desengringolar e piorar muito de uma coisa que você não devia ter piorado naquele momento, né? exatamente, exatamente, cara. Isso daí é complicado, né? Às vezes você vai para ser tratado e às vezes sai pior, né? Por isso que é importante. É isso que você está falando aí. A gente precisa assumir o nosso protagonismo, né? Saber o que a gente pode e o que a gente não pode, né? De fato. Eu estou vendo aqui que tem um pessoal aqui na barra de rolagem aqui. Gente, vocês a gente tá conversando aqui, estamos falando de assunto sério, vocês ficam fazendo bagunça aí, cara. Pô, é o Flávio, é a Daniele, quem mais? A Margarete, ó, o Marcelo Chiruti entrou, a Rosemary, pelo amor de Deus, gente, estamos falando de coisa séria, né? Por favor, né? Vamos manter o nível, né? Vamos manter o nível, tá bom? Pessoal, estou aqui com o Luiz Rocha, idealizador do Tulipa Mais, aqui no Instagram, tá bom? Estamos falando aqui sobre a importância desse projeto tão maravilhoso que tem trazido a informação e conscientização sobre a doença de Parkinson para as pessoas. Tem servido como um farol neste mar imenso, né? E as pessoas que estão aí à deriva, que são diagnosticadas, ou familiares que não sabem como proceder, encontram aí o Tolipa Mais nas redes sociais aí para serem direcionados de forma correta, né, aos especialistas que podem de fato atender, tá bom? Então vamos passar para as próximas perguntas, valendo. Parem de bagunça, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Os caras não param, mano. Mas tá bom, deixa, tá bom, tá divertido, tá legal. Do céu, eu fico até com vergonha. Desculpa, Luiz. Eu fico com vergonha. Não, que isso? Que isso? Essa turma da bagunça aí, cara, meu, desculpa. Não, tá tranquilo, tá ótimo, eu tô bem à vontade. Eu tô feliz de ver que eles estão felizes também, então tá tudo certo. Bom, vamos lá. Vamos para a terceira pergunta. Eu nem sei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Caramba. Vamos lá para a terceira pergunta, valendo. É, Vamos aqui. Ao longo da jornada, nós dois
né? Trocamos de neurologista e fisioterapeuta. É, o que você aprendeu sobre ter química, né? Ter um bom relacionamento com o médico e como saber a hora certa de buscar uma segunda opinião ou trocar o neurologista, né? Qual que é a importância de a gente ter um bom relacionamento com o médico que nos acompanha? Eu acho que é fundamental, né, Sam? Porque é a pessoa que vai passar boa parte do tempo é, com você, né? Assim, de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses que for, né? Conforme você combinar esse retorno, né? Do acompanhamento. E aí uma das coisas que também me inspirou para criar o Tulipa Mais foi a questão que tem dois momentos, né? Da questão da vida do parkinsoniano nessa jornada que ele enfrenta, né? Que é a primeira consulta dentro do consultório, né? Que é onde o médico te examina, te conversa com você para saber os seus sintomas, te passa as questões que você deve seguir ao longo dos próximos meses, né? E tem a parte mais crítica que é a consulta fora do consultório, né? A sua vida fora do consultório. Você pode não seguir nada do que ele falou, né? E, e aí e aí fica um gap, né? Porque se você só volta 6 meses depois ou um ano depois, o tratamento está destroçado, né? Então, Exatamente. assim, eu sempre procuro, eu passei a procurar profissionais, né, médicos e tal, que pudessem estar perto de mim, né? Eu pudesse ter um canal aberto para eu poder não ficar perturbando ele toda hora, mas para poder é, relatar coisas que estivessem saindo do normal, do que a gente combinou, né? E questionar muito a questão do horário de medicação, como eu estou sentindo, se você está tomando de forma correta, se aquilo está fazendo o efeito que a gente esperava e tal. Acho que o Flávio, teve alguma live que eu assisti de vocês, que o Flávio citou até a questão de fazer um diário, né? Sobre o seu tratamento, né? Sobre a sua vida, né? Sobre o que você está sentindo ao longo dos dias. Então é fundamental você ter esse não é controle, né? Não é ser uma coisa rígida, né? E uma comunicação isso, uma comunicação ativa, Flávio, com o médico, para o médico saber como é que você viveu esses 4, 6 meses, um ano, né? Para ele Sim. poder te ajudar da forma real. E aí eu acho que uma coisa muito que dificulta para quem é precoce, né, do Parkinson precoce, é que a gente não tem tantos especialistas ainda. O Park Book, isso aí, Flávio, muito boa a definição. A gente não tem tantos especialistas em Parkinson precoce, né? Então fica mais difícil, porque cada parkinsoniano é único, né? Assim, os sintomas variam muito, sabe, de um para o outro, né? Essa é a parte complicada da doença, né? De certa maneira, né? Porque assim, o que eu sinto, muitas vezes você não sente, mas você pode sentir coisas que eu sinto e você, né? Acaba acontecendo isso. Exatamente. É algo que, assim, é uma tecla que eu venho batendo bastante, é justamente que existem especialistas, né, em Parkinson, em distúrbio do movimento, mas nem todos dão uma ênfase, por exemplo, para quem é diagnosticado precoce, né? Então, às vezes eu muitas vezes me sinto meio de escanteio, deixado de lado, né? Porque a gente ainda está numa fase que a vida é muito ativa, né? E a gente necessita, né, de alguém que olhe com mais atenção para as necessidades do diagnosticado precoce, né? Que muitas, são muitas, né? Você imagina, se um idoso tem dificuldades, você imagina para uma pessoa que é ativa e que está o tempo todo na rua, trabalhando, falando com pessoas, né? Então, pode acontecer algum acidente a qualquer momento, né? Então, é uma atenção que tem que ser um pouco mais, tem que ser olhada com um pouco mais talvez, carinho, né? Com Em, certeza. ah, vamos passar para a quarta pergunta, porque nosso tempo pareça, cara, nossa, você fala, hein, meu? Eu Olha, falo, nós dois falamos. Ó,
Pessoal, a gente está aqui com o Luiz, tá? O Luiz Rocha, do Tulipa Mais, falando sobre coisas que são importantes, né? E que a rede social aqui, o Instagram, deveria valorizar muito mais, porque nós estamos levando informação, né? Somos diagnosticados com doença de Parkinson de forma precoce e estamos fazendo desse diagnóstico algo que talvez todos devessem fazer, né? Que informar, conscientizar sobre a doença de Parkinson, tá bom? Então vamos lá para a quarta pergunta. Vamos lá. Eu busco nos esportes o meu equilíbrio, enquanto você em seus violões. Como essas atividades não convencionais ajudam na neuroplasticidade e no controle dos sintomas? Eu acho que são fundamentais, cara, porque, assim, outra coisa que aconteceu comigo no início, né, quando eu recebi o diagnóstico, comecei a procurar profissionais para me ajudar de saúde. Eu relatei, né, minha vida e tal, como é que era o meu dia a dia e tal, e que eu estava voltando a tocar violão, né? Aí uma fisioterapeuta passou e tal, falou para mim assim: você nunca mais vai voltar a tocar violão do jeito que você tocava. E, cara, aquilo para mim foi um baque, sabe? Falando assim, pô, já tô desculpa o palavreado, mas já tô na merda, né? Tô na Pessoal, merda. Me afundaram de vez, né? Assim, me atolaram de vez lá e tal. Assim, era o que eu precisava ouvir, né? E aí só que eu acho que eu tenho essa característica boa de absorver essas coisas negativas e cuspir coisas positivas, sabe? Em vez de reagir de uma forma negativa, eu botei como meta que eu voltaria a tocar violão, de repente não como eu tocava, mas de repente seria de uma maneira útil para meu tratamento. E tem me ajudado porque mexe principalmente o meu braço esquerdo, onde eu tenho que dedilhar, né? E a coordenação motora entre os dois braços, né? As duas mãos, tem me ajudado muito, né? Então, eu acho que para você fazer as batidas, você consegue, porque o braço direito tá tranquilo, né? Agora, para fazer os acordes, já é um esforço bem maior, muito maior. Assim, só que eu botei eu botei como meta, Sandro, de 15 minutos por dia, todo dia eu tocar um pouco alguma música, sabe? Então, todo dia, 15 minutos, seja de manhã, na hora que eu acordo, ou na hora antes de dormir, que não seja uma hora tarde para não acordar, incomodar os vizinhos também, né? sim. Com os meus gritos e tal. Você canta também? Não, eu canto mal pra caramba. Ah, Cantar, quando o cara fala que canta mal pra caramba, deve cantar bem pra caramba. eu canto bem mal. Você É, ficou chamando, vamos fazer um, como que é um, negócio. acústico. Não, você falou pra gente fazer um negócio pra gente cantar, como que era? Ah, o Parkinson. Parkinson. Pô, achei fenomenal, cara, essa ideia aí, entendeu? Fazer um festival de Parkinson, né? De Pô, eu música. gosto, cara. Eu não sou, eu não canto bem, mas eu gosto de cantar, entendeu? Eu gosto de cantar. Então já temos o vocalista já. Não, calma. Aí você me quebra, né, meu? Aí você me quebra. Então, os instrumentos musicais você tem forçado pelo menos 15 minutos por dia para você fazer essa neuroplasticidade aí. Esse do treinamento motor, né? Principalmente, né? Porque também exige muito da cabeça, né, Sam? Também de decorar os acordes, decorar a letra. Decorar, sim, você saber a letra, você Sim, consultar, você tirar de ouvido. Uma coisa que foi interessante, Sam, é que meu ouvido, a minha percepção musical ouvindo, ficou muito melhor. Eu estou conseguindo tirar as músicas sem necessidade de ler cifra, de ler as cifras. Eu estou conseguindo tirar. Não sei se é coincidência porque eu fiquei mais velho também, mais experiente e tal, quando eu tocava era bem mais novo, mas eu acho que o ouvido, apesar da cera em Você tem, abundância, você tem tomado o Prampex-Sol, não? tem. Mas eu saindo agora, no último mês, eu fui para o Pisa. Ah, melhor ainda, cara. É, Melhor ainda, cara. Ó, crianças,
não tome nada sem antes conversar com seu neurologista, tá bom? Exatamente, exatamente. Gente, eu vou passar para a quinta pergunta, porque é muito importante essa quinta pergunta. A gente só tem 10 minutos aí. Tomara que o Instagram não corte de vez, né? Que eles, às vezes eles terminam do nada. Vamos lá, é o poder da comunidade e rede de apoio. Como você enxerga a importância de interagir com outros parkinsonianos que sentem o mesmo que nós? E como a família e amigos podem e devem ser um aliado nessa luta contra o Parkinson? São duas Cara, perguntas. para mim, muito boa. Esse seu roteiro ficou excelente, cara. Isso é demais. É, para mim é fundamental, cara. O apoio da minha família, dos meus amigos e tal, de quem me cerca, assim, tem sido fundamental. As pessoas, elas se engajaram junto comigo, assim. Então, tem amigos meus. Meu pai é meu clipping, assim. Saiu notícia no jornal ou na TV sobre Parkinson, ele já manda pro meu WhatsApp. Olha isso aí que saiu novo e tal. Igual meu pai. Meu pai Também faz isso. até a fotinho do WhatsApp dele é um jardim de tulipas. Que legal, que bonito, muito legal. E, e tem a Bridinha também, que é uma grande amiga de anos já também. Ela sempre me manda coisas pelo Instagram de coisas positivas, né, de novos tratamentos e tal, de esperança e tal. Então, esse apoio para mim é fundamental, tem sido fundamental, né, da minha esposa, dos meus irmãos e tal, dos meus primos e tal, de família mesmo e dos amigos, né? Pai é pai, Flávio, isso aí. E, O pai interagir. é comigo, Flávio, hein? Ele me adotou, esse cara aí. Ele te adotou, né? E essa experiência de ter conhecido você, estar conhecendo você melhor, o Flávio, de ter interagido. Tem a dona Lili, não sei nem se ela ainda está aqui na live e tal, que é da Associação de Parkinson do Paraná. E, cara, ela me mandou, eu fiquei trocando áudio com ela semana passada é, sobre a vida, né, e tal, falando. Então, essas coisas que alimentam é, a gente continuar e ter esperança que a vida, por mais que não seja perfeita por causa da doença, a gente pode tornar ela feliz, sabe? Então, feliz porque a gente está do lado de pessoas que tornam a nossa vida melhor. Então, assim, para mim é fundamental, além da medicação, de exercício físico, se você não tiver o apoio da família, você está, desculpa, tá ferrado, sabe? Porque família é fundamental, família e amigos são fundamentais nessa jornada também. Como diriam, né, o nosso filósofo do Little Stitch, né? Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar. Rapaz, Viu? profundo, Profundo. hein? Profundo, hein? Gostei, gostei. Aqui a Alessandra falando aqui, ó, que lá em Joinville ó, o Viva Parkinson faz um trabalho, cara, eu pago um pau pro Viva Parkinson, cara. Olha lá, eles fazem um trabalho muito legal. Lá eles têm Muito o legal. Eu é, estou vendo agora. movimento de talentos, cara, muito bacana, cara. Olha, se eu morasse em Santa Catarina, hein? Rapaz do céu. Ó, gente, a gente está conversando aqui com o Luiz Rocha, tá? Ele idealizador do projeto aí do Lipa Mais, da página do canal aqui no Instagram, que leva informação e conscientização, tá? Se você não segue, eu deixei fixado aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Tulipa Mais. Acessem, comecem a seguir, porque, meu, vocês não vão se arrepender. É conteúdo de qualidade, tá? Informação de qualidade sobre a doença de Parkinson. E são informações, assim, que passam por uma conferência, tá? Não é nada tirado da cabeça do Luiz, tá bom? Ele pesquisa e pesquisa muito, tá? Eu acho que daqui a pouco ele já poderia pegar um diploma de neurologia, com certeza, cara, porque ó, o bicho estuda pra caramba, tá? Então, aqui é o seguinte, a gente tem 5 minutos para as considerações finais. Tá acabando, pessoal. Infelizmente tá acabando. A gente faz o propósito de 60 minutos, tá? E para a gente não se arriscar e
ser a live derrubada. Mas a live vai ficar salva e esse papo, essa resenha que a gente teve aqui, você vai poder assistir no meu canal e no canal do Tulipa Mais, porque eu vou pedir collab. Você vai aceitar esse collab, hein, cara? Você vai aceitar esse collab. Tá bom? Viu? Então, Luiz, por favor, nos deixe aí uma mensagem de esperança, algo que você queira falar. Menos Eu cantar queria, o Flamengo aqui, tá? eu queria agradecer o espaço, Sam, e tal, a oportunidade de conhecê-lo melhor também. Dia 31 a gente está junto presencial para também trocar mais ideias ao vivo. E eu acho que o próprio chat, assim, eu vou puxar essa última questão da rede de apoio e da importância da troca com outros parkinsonianos. Acho que o próprio chat, o pessoal aqui presente do Parkinson's, né, que faz parte da comunidade, é, é isso, assim, as pessoas estão felizes. É sexta-feira, dia 16, sexta-feira, quase 9 horas da noite, as pessoas interagindo com bom humor, sabe, com felizes, uma brincando com a outra. É isso que torna a vida melhor, né? Eu acho que a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? De intolerância, de falta de, assim, de respeito à opinião alheia. Então, eu acho que você viver melhor, compreender o outro lado, ter empatia de você. A gente fala muito de empatia, mas a gente tem que botar empatia em prática, né? Você se colocar muito no lugar do outro para saber como é a vida. Muitas vezes você não imagina que aquela pessoa tem uma vida super difícil e está fazendo um esforço tremendo para poder não te agradar, né? Mas também te tornar uma amizade melhor. Então é isso, cara. Obrigado. Obrigado ao pessoal que reservou o tempo aqui, muitos amigos, assim, muitas pessoas queridas compareceram aqui. E eu estou à disposição do pessoal também que não me conhecia para a gente trocar uma ideia. É só mandar uma DM e tal comigo que a gente troca uma ideia. Eu adoro conversar com o parkinsoniano também para conhecer mais a vida. Eu sou jornalista, né? Eu sou formado em jornalismo, então eu adoro ouvir uma história, né? Tá explicado. Eu adoro ouvir uma história, então, por favor, me Fofoqueiro. fofoqueira. Então, adoro uma fofoca, então, se puderem, abasteçam minha DM com muita fofoca sobre Parkinson e adjacências, que eu estou à disposição da comunidade para ajudar da melhor maneira possível. De coração, Sam, obrigado pelo espaço e parabéns não só pelo trabalho, mas por ser um exemplo para toda a comunidade também. Sempre com esse alto astral, você está sempre levando uma mensagem positiva, sabe? Tentando unir as pessoas, tornar a vida das pessoas melhores, né? Sou geminiano, sou geminiano. Cara, por isso que eu gostei de você, cara. Os meus melhores amigos são geminianos, cara. A minha esposa é geminiana. Então você me entende, né? Pô, cara, os melhores, são os melhores, cara. Ó, o Evilásio, tem um grande amigo, o Evilásio, falando, eu tenho umas boas do Luiz, ó, vai me entregar outro fofoqueiro também que fez a faculdade comigo. Ó. Bom, então, Luiz, cara, muito obrigado. Pessoal, não sai. Obrigado. Espera aí que eu vou dar um recado aqui rápido. Vou aproveitar que tem bastante gente aí. Eu preciso dar alguns recados aqui para que vocês fiquem informados das atividades que vão acontecer, tá? Tem o Parque em Somos, um grupo do WhatsApp. Depois eu vou deixar o link para vocês acessarem. O Parque em Somos oficial, tá? No Instagram, para vocês acessarem também. No Parquinho Somos, no WhatsApp, a gente tem o Parquinho Talks, que é a roda de conversa. Então, para você contar fofoca, falar mal da esposa, do marido, tá? Que enche o saco. Lá é o lugar para você extravasar, tá bom? Tem o Team Reds lá também, que é os nossos desafios esportivos, que a gente coloca o pessoal para ralar mesmo, tá? Tem o pessoal que é os psicopatas, os parquipatas, tá bom? Que gostam de fazer atividade física, dormem dentro da academia. O André, do Encarando o Parkinson, é um deles, tá? Então, gente, tem mais também aqui o Minuto Parkinsomos, que a gente tem feito, que são pequenas pílulas, tá? De 60 segundos, onde a gente leva informações rápidas. Então, fiquem atentos também no Parkinsomos. Gente, em abril vai ter um Run for Parkinson em Porto Alegre.
lá no Rio Grande do Sul, tá? Ainda não confirmaram, mas fiquem atentos. Vai ter Run for Parkinson, você que é lá do Rio Grande do Sul, ou tá afim de fazer uma viagem para correr. Se você é maluco, vai ter, tá bom? Run for Parkinson. Outra coisa, jogos de integração do Parkinson em Joinville. Vai rolar, pessoal. É esse ano. Eu não sei a data ainda ao certo, tá? Mas vai ter os jogos de integração do Parkinson. Gente, eu fui, cara, em 2024. Bicho, é o seguinte, é fantástico, sensacional. É um negócio muito louco, é uma atmosfera é, única. Vale a pena ir, tá bom? O que mais? Caminhada da Associação Brasil Parkinson, tá? Comemoração dos 40 anos da ABP. Vai ser lá na USP, no dia 31, às 8 horas da manhã, tá? Dia 31 agora de janeiro, eu e o Luiz vamos estar. Eu não sei se o Flávio vai conseguir ir, eu quero muito que ele consiga, porque eu tô a fim de fazer alguns vídeos lá. Enfim, eu vou aproveitar até que o Luiz vai estar lá e já era, mano. Já era, vai ser abduzido. Fechou? É, e lives agora, dia 21 pelo Parkinsomos, dia 21, 8 horas da noite, Dr. Maurício Marchiori, tá? Ele é neurologista especialista em distúrbio do movimento e neurocirurgião, tá? O cara é brabo, brabo mesmo, tá bom? E em fevereiro, estou ainda tentando fechar a data certa, a doutora Mariana Moscovici, tá? Então, espera que vai ter mais, tá bom, gente? Então, acompanhe com a gente, fechou? Siga @tulipamais para informações de qualidade, fechou? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Luiz, cara, prazerzaço te conhecer, velho. Pô, algo me diz que a gente vai fazer muito mais coisa junto ainda. Vai, com certeza, com certeza. Certeza que, cara, isso não é por acaso, entendeu? A gente vai unir forças aí para fazer coisas verdadeiramente que vão tremer, vamos colocar para tremer este país. Fechou? Pessoal, é isso aí. Resenha da Pominética, Luiz. Obrigado. Boa noite a Obrigado, todos. gente. Vamos nessa. Grande abraço. Fui! Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau.